Olá, bem-vindos. Eu sou Jeremias Santos e é com imensa alegria que a TI TV apresenta a primeira edição do Conversa Franca. Bate-papos descontraídos, reveladores e com gente interessante. Para começar essa temporada, a nossa equipe foi recebida por um jovem empresário de 36 anos, ex-presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Ilhéus, que também já transitou pela música, torcedor do Flamengo e jogador de futebol nas horas vagas. Recentemente, ele mostrou a sua inclinação para um dos setores mais questionáveis da sociedade brasileira, a política. Ativo nas redes sociais e com uma agenda sempre cheia, quem nos recebe em sua casa hoje é o querido Valderico Júnior. Valderico, bem-vindo. Bom demais ter você conosco aqui. Obrigado, Jeremias. Sempre um prazer bater um papo com você. E aí, estou super feliz de estar começando esse novo projeto com vocês aí, então sinta-se em casa de fato. Eu digo a você que eu me sinto um tanto à vontade para chamá-lo de todas as formas, de Valderico Júnior, de apenas Valderico, ou simplesmente Júnior. A gente conversava aqui nos bastidores, inclusive, sobre a duração da nossa relação, né? Isso já ultrapassa mais de uma década, e nessa mais de uma década a gente viveu essas experiências. E, de fato, esse nosso papo será para falar também sobre essas experiências nossas aqui. Fique tranquilo, à vontade. Muitos me chamam de... A turma mais agora recente, por causa da política, é mais Valderico que me chamam de fato, mas eu sempre fui Júnior, Juninho, e fique à vontade. Se você é um amigo, é bacana. Perceba que eu falo aqui na abertura do nosso programa de hoje, né, do seu vasto currículo, né, das suas diversas facetas. Hoje você se considera mais empresário ou mais político? Boa pergunta, nunca tinha parado para fazer essa análise não, mas acho que eu sou um empresário nato, né? De fato, é o que eu faço no meu dia a dia. Mas hoje, meio a meio, eu digo, porque a gente transita, acho que a política, ela participa inclusive do mundo empresarial, não é? A gente tem que saber dosar isso. E quando você se coloca à disposição, claro, tem momentos que eu sou full-time político, tem momentos que eu sou empresário. Mas eu digo que eu estou numa situação equilibrada. Você é jovem, 36 anos, mas tem uma carga de responsabilidade bastante intensa em todos os setores dos quais você adentra, né? Seja na política, seja na vida empresarial. Como é que se dá a rotina para você? Sempre foi assim na minha vida, né? Eu fui almoxerife de empresa com meu pai aos 14 anos de idade. As pessoas não sabem disso, né? 14 anos, inclusive, é um divisor de águas que daqui a pouquinho você vai entender o porquê. Mas prossiga. Então, desde os 14 eu sempre transitei nas empresas, na época com meu pai, eu sou o caçula, e os amigos costumavam, sábado e domingo, ir para as praias, ir para os clubes, né? E eu não, eu ia para dentro da empresa com meu pai. Meu pai gostava de estar dentro das empresas e os meus finais de semana eram ali. Por isso que eu aprendi a dirigir com 7 anos de idade, transitei muito cedo com muita gente, então, desde sempre envolvido com as empresas. Aí fui almoxerife, depois fui comprador, depois fui para a parte administrativa, e desde muito cedo. Então, assim, com muita responsabilidade, fui tratando os meus objetivos, traçando a minha vida, e claro, coisas foram acontecendo de modos que talvez a gente não esperava ou desejava, mas as coisas foram acontecendo naturalmente, e a vida foi calhando de a gente ir tendo uma bagagem para estar hoje pleiteando o que a gente pleiteia. Perceba que na sua fala você inevitavelmente cita o seu pai, né? Acho que ele é, de fato, a gênese de toda essa prole que ele fez, que ele construiu com a sua mãe. Você é de uma família privilegiada em Ilhéus e, como você bem disse, desde os 14 anos de idade que você teve acesso a algumas, eu diria, regalias, alguns confortos, né? Veja que você dirigiu aos 14 anos de idade. Com 7 eu aprendi. Com 7 aprendeu e 10 ônibus já dirigia. com 14 você tinha carro. Né? Na época passava, né? A pergunta que lhe faço é, você faria a mesma coisa hoje com as suas filhas? Realidade diferente, um mundo diferente, a cabeça de todo mundo é diferente. Hoje vejo o tamanho da responsabilidade que meu pai teve, ou irresponsabilidade, mas o mundo era outro, Jeremias, né? Talvez as pessoas me julguem ou julguem ele naquele momento, mas muitos já dirigiam muito cedo, muitos que inclusive julgariam hoje o processo. Mas olhando hoje, não tem condições, né? Eu quero, inclusive, que minhas filhas aprendam a dirigir cedo,
mas claro, dentro de roça, dentro de alguma coisa assim, mais privada mesmo, por aprender. Mas que vão pra rua, com certeza não. Acho que o mundo hoje não pede mais isso. E nem tem do Não ponto de permite. vista legal, né? Legal também, claro. Conta aqui um pouquinho da história, que antes de você ser empresário, você ter uma veia para a política, você também despertou em dado momento da sua vida o interesse pela música, Sim, 10 anos. né? Eis que você montou algumas bandas, isso. Como é que pintou na sua vida isso? E era, assim, é muito fácil falar de música pra mim, porque a rádio Gabriela FM, ela tem 32 anos, não é? Eu tenho 36. Então, entre 4 e 5 anos de idade, a Gabriela eu estava dentro daquele nascimento. Então, eu vivenciei música o tempo todo, conheci muitos artistas, eu vivia aquele mundo de musical, de fato, e foi natural. Aos 6 anos, parece brincadeira, mas aos 6 anos tinha uma banda em Ilhéus chamada Conjunto Vazio, que era uma banda de uns senhores que se reuniam para tocar forró. Eram muito de quintal, da casa de um, casa de outro, churrasco. Só que teve um projeto na época no Teatro Municipal que chamava Projeto 6 e Meia. 6h30. Da televisão, tal, tudo direitinho. Então, assim, era bem bacana esse projeto. E onde essa banda foi fazer um certo show. E eu cantava com 6 anos de idade já naquela banda. Eu lembro como fosse hoje. Um shotzinho e tal. E era muito legal. Então, assim, eu vivenciei isso muito cedo. E quando eu tive meus 12, 13 anos, quando eu tinha 12, 13 anos, eu cheguei em casa, sempre gostei de música, sempre vivenciando isso. Meu pai, meu pai tinha lá bateria, percussão, cavaquinho, tudo dentro de casa. Aí eu fui chamar os amigos de colégio. Um tocava uma coisa, outro não tocava nada, foi aprendendo ali. E a gente fez uma banda para tocar em gincana de colégio, né? E aí, só que aí encontrei na época com o Marcelo Alves, que era locutor da rádio, que já gostava de pagode pra caramba. E foi uma coisa que foi entrando na veia. E quando eu fui ver, eu tava com banda, tocando em abertura de shows, por causa da rádio. Foi abrindo portas, a gente foi gostando. A sensação de estar no palco é muito boa. Você é apresentador, você sabe o que é isso, quando você pega um público muito cheio. Então, assim, eu tive várias experiências nisso. Então, eu fui vendo uma banda que era para colégio, eu tocava em gincana, em comemoração. Quando pensei que não, eu tava fazendo show. Ali, o show acolá, uma música virou, na época, por causa da rádio, tocando. A gente fez um projetinho legal e virou. E, poxa, as cidades circunvizinhas começaram a chamar. Fomos tocar em Uruçuca, fomos tocar em várias cidades circunvizinhas aqui, raio de sei lá, 50 quilômetros, 100 quilômetros. A gente começou a tocar por causa da rádio, a abrangência da rádio, de fato, né? Então, foi muito bacana. Aí, claro, teve um segundo passo, que foi uma outra banda chamada Rede de Arrasto, que já era uma coisa mais profissionais, já não era somente amigos, eram também músicos que já tinham uma bagagem um pouco maior, até que veio a gente ter aquela outra banda, que aí sim foi um projeto bacana, estrutural, que foi a Onda Louca, onde tinha produtor musical de Salvador, tinha todo um contexto. Aí sim, a gente fez Sergipe, Maranhão, Minas Gerais, Bahia quase que toda, oeste da Bahia. Então, assim, a gente conseguiu, de fato, tocar em muitas rádios em Salvador, né, que era um negócio muito difícil, porque sempre era com muito dinheiro que se fazia as coisas rodarem, e a gente acabava por amizade, até mesmo por umas permutas para tocar alguma coisa nas rádios aqui também, a gente conseguia contextualizar. Foi aí que começou a virar. Aí essa banda, sim, foi uma banda mais profissional. Gravamos DVD, gravamos CD, fizemos bons eventos, inclusive, estados afora. Pessoal, e se tem uma coisa que eu posso dizer aqui, e ele vai confirmar isso, é que eu toquei demais no rádio, tanto Rede de Arrasto e talvez mais ainda Onda Louca, como você bem falou, que foi um projeto mais audacioso, mais maduro do ponto de vista musical para você. Eu tenho dúvida que, inclusive, musicalmente ajudou o contexto da região, né? A gente vinha com muita sonoridade, muita tecnologia para o meio de bandas, né? Que não era realidade aqui para a região na época, mas foi muito legal. Não me arrependo de nada, pelo contrário, faria tudo de novo. Que bom que eu tive a maturidade que eu sempre tive. O meio musical, quer queira, quer não, é muito pouco valorizado, porque é muito fácil você ver um artista de sucesso. Mas a maioria dos artistas não tem sucesso, também não tem apoio. Então, quanto que é importante hoje a gente poder olhar para a cultura, olhar para a parte musical, quanto que essas pessoas precisam de apoio, inclusive político, para poder fazer isso acontecer, né? Uma cidade que se desenvolve, uma cidade que tem turismo, que tem cultura, ela tende a ter mais oportunidade também para a classe cultural, que dentro de apresentações, artistas, então tudo isso hoje, por ter vivenciado isso, eu sou da Ordem dos Músicos do Brasil, tenho carteira, tudo direitinho, então mexe muito comigo pensar
por essa vertente também na política. Fez amigos na música? Muitos amigos, tenho muitos amigos de famosos a não famosos. Pessoas de estúdio, tem pessoas que passam na rua. Tem um amigo meu aqui hoje que ele faz churrasco na rua e em vários momentos eu encontro ele. Você deve conhecer Lidinho. E viajou muito comigo. A gente fechou em Minas Gerais junto. O Lidinho viajava com a gente e assim, a gente sabe do carinho que a gente tem um com o outro e isso não passa por sucesso ou não. É amizade mesmo entre eles. Pergunta queima-roupa. Qual foi o sucesso de Onda Louca? Que estourou? Miserê foi uma música que tocou muito. Miserê, 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 miserê. Bota pra descer aí. E uma das mais pedidas que tem até hoje no rádio, direto eu escuto isso. É só mais uma vez, né? Uma versão que a gente fez. A mais romântica. Essa que eu toquei, pessoal. Toquei demais. Essa música foi uma versão. Nós estávamos na televisão vendo um canal onde passa uma produtora, né? Que passa alguns internacionais. Aquilo soou no ouvido. Eu estava com uns amigos na hora. E a gente fez, foi brincando e acabou que estava escrito e a gente colocou essa música no DVD. É uma das músicas mais tocadas, realmente. Rodrigo, você nasceu num ambiente predominantemente feminino, né? Com sua mãe e suas irmãs. Simone, Elaine e Luciane. Só que em dado momento você deixa de ser sozinho entre elas, né? Você tem um novo irmão, cujo nome também é Valderico. Valderico Filho. Na verdade, o casamento do meu pai com a minha mãe, né? Elaine, Luciana, Simone e eu já era como considerado a rapa do tacho, como se fala. E daí, meu pai teve um novo casamento e vivenciou 11 anos com Larissa, a mãe de Valderiquinho. E, é meu afilhado, ele tem um carinho especial. Assim, convive muito menos conosco, porque vive em Minas Gerais. Hoje eles se separaram e ela voltou para a terra dela, que é BH. Mas meu irmão, sempre que eu posso, as férias, por exemplo, ele passa praticamente toda com meu pai e a gente vivencia. Até essa semana retrasada, ele estava lá no final das férias dele e a gente aproveitou bastante. É um moleque super gente boa e a gente tenta trilhar. Ou seja, você tá no pouco ser meu filho. Até pouco tempo você era o caçula. Você perdeu esse posto. Não perdi, que teve a mãe. Eu sou caçula do lado da minha mãe também, então eu tô compensando isso legal. Mas foi uma maravilha para meu pai, foi uma maravilha. Meu pai tem 80 anos e meu irmão vai fazer 11. Então, assim, é uma diferença de idade muito grande, mas deu uma vitalidade para meu pai muito boa. A gente é muito feliz com isso. Eu estou batendo um papo com o Valderico Júnior, ele que além de ser empresário, é músico, é político, também é torcedor do Flamengo. Claro, tem aí na sua essência, como ele bem disse, desde muito cedo, né, a ousadia de encarar os desafios da vida. E é isso que a gente entra agora num assunto um tanto delicado, que é a política, né? Eu te pergunto, como é que pintou a ideia de entrar para a vida pública? Super natural, né? Todo mundo sabe, meu pai foi prefeito de Ilhéus, mas eu não tive ligação alguma com o governo, eu só tinha 17 anos. Eu até brincava com ele, pai, prefeito, eu não sei se é bom ser não, filho é bom pra caramba. Eu ainda brincava com ele muito desse aspecto, mas depois fui embora para o Rio de Janeiro estudar e trilhei minha vida por outro lado. Eis que eu volto para Ilhéus, né? E trabalhando dentro da rádio o tempo inteiro, me entregando. A rádio sempre fez um papel social muito grande. É muito mais do que simplesmente tocar comercial e música, você bem sabe disso que eu estou dizendo. E a gente sempre prestou muito serviço, sempre serviu muito à sociedade, desde a área de saúde a qualquer outra abrangências a gente conseguiu contemplar. E isso foi me aproximando, até que eu fui convidado para apoiar um deputado estadual, na época, no ano de 2018, e eu falava, caramba, mas eu vou dar que voto que eu vou dar? Eu nunca pedi voto a ninguém. Jânio Natal? Jânio Natal, prefeito de Porto Seguro hoje, né? E aí eu foi um pedido de Bruno Reis, prefeito de Salvador hoje, tenta aí, cara. E eu falei, não, beleza, eu vou encabeçar isso, que bom. A gente pode ter alguma representatividade nova para a cidade de Ilhéus. Jeremias, em pouco tempo, a gente fez um grupo de jovens, se reuniu e encabeçamos isso aí, 2.318 votos. Para quem nunca teve, ocupou um cargo. Verba muito curta, sabe como é que é essa história. E ele contabilizava 500 votos para ele. A gente deu 2.318, foi a quinta cidade que ele teve mais votos. Peraí, a gente precisa ter uma nova representatividade. Mas até eu ser candidato foi uma construção, né? Eu sabia que eu poderia participar da política colaborando com algum projeto, com alguma coisa. Onde foi natural, né? Vinha um governo começando, do próprio prefeito, e onde naquele momento
A mãe dele tinha perdido a eleição e tudo novo, tudo querendo novo, ninguém queria os nomes que estavam prepostos na política e precisava de um processo de renovação. Onde eu fui convidado por ACM Neto, na época, para estar dentro do DEM, Democratas, na época. E nós colocamos uma pré-candidatura naquele momento. E a coisa embalou. Muitos acreditavam, muitos não, né? E foi natural, a gente sempre perto do povo, com a rádio principalmente. E quando a gente percebeu, nós estávamos numa pré-campanha, lançamento de campanha, a campanha de fato, e a gente, naquele momento, teve quase 21 mil votos. Eu sei de fato, você teve 20.265 votos. Quando você fala em rádio, é mais fácil, o caminho é menos difícil para quem tem um veículo de comunicação galgar um cargo público? Na verdade, o veículo de comunicação, ele lhe dá uma visibilidade, né? Mas que você tem que saber fazer isso acontecer a seu favor. Porque senão fica... O povo tá meio cansado desse negócio de, é só bater que você se destaca, né? Ser oposição é muito fácil, só para julgar. Não, eu tento fazer um processo na rádio muito, muito branco, assim, muito tranquilo, muito linear, né? A bandeira branca que a gente chama, né? Que é de paz. E a gente gosta de ouvir todas as partes e isso que a gente tenta montar. Mas ela lhe dá uma visibilidade muito maior. Também tem um histórico do meu nome, que é um nome propagado na região. E aí você vai se aproximando das pessoas, vai conversando. Eu sempre fui muito de diálogo, sempre de muita conversa. E em diferentes classes sociais, eu sempre transitei em todos os ambientes. Você bem sabe disso. Foi meio que natural esse processo, até que consolidou a candidatura. E 20.265 votos numa primeira. Muitos não acreditavam, sabe? E a gente chegou no momento, realmente está engajado para ganhar as eleições. Mas a gente entende a democracia e continua trabalhando, não é? Aí, qualquer outro tipo de pensamento posterior foi consequência de todo o trabalho que estava sendo desempenhado. Eu queria dar uma pausa agora no assunto política, pessoal, para perguntar algo que muita gente se faz essa pergunta até hoje, Valderico, que é o fato de o seu casamento... estive presente no seu casamento, inclusive em Salvador, na Basílica de Nossa Senhora de Conceição da Praia, na capital baiana, e um fato atípico, curioso, aconteceu, que foi a ausência de seu pai em dia do seu casamento. Ora, o que de fato aconteceu naquele dia, naquela noite? Então, naquela noite, meu pai emocionalmente ficou muito conturbado e acabou dando entrada no hospital, né? Mas eu não sabia. Eu fiquei sabendo naquele momento, assim. Eu esperando ele chegar. Meu pai é muito britânico para horário, sabe? Muito. E aconteceu que deu entrada. Meu irmão acabou indo depois, era bebê de colo. Ele acabou indo e meu pai passou a noite internado no hospital. Aí, como tem política no meio, amigo, tudo que você puder imaginar de comentários, de blogs fazendo fakes, acontece, mas é do processo, eu nunca liguei, porque eu sei o que aconteceu. As pessoas que estavam conosco também sabem. Sabe qual foi a minha dor de não ter meu pai? Mas foi saúde, cara. Não foi uma coisa, eu não vou, sabe? Não foi uma opção. Aconteceu e eu tenho que aceitar. A vida, Deus quis assim. Meu pai participou do meu noivado, depois ele estava conosco já em outros momentos. Ok, tá tudo certo. É uma pena que meu álbum de fotografia de casamento não tem seu pai, né? E foi uma noite linda, né? Muito espetacular. Eu lembro de detalhes daquela noite em Salvador, inclusive. Você aproveitou bem? Demais. Até demais, inclusive. Agora veja, me traz um certo desconforto as pessoas associarem a cassação do mandato do seu pai para a sua atual vida política. Ele traz algum tipo de desconforto nisso? Não, Geré, porque, e me permita chamar de Geré pela intimidade, mas é porque justamente é o seguinte, quando a gente está predisposto a entrar num processo político, principalmente, uma coisa é a vida empresarial. Você é pré-julgado, mas muito menos, porque você vive o seu mundo. Mas quando você coloca seu nome à disposição para a política, onde as pessoas têm que te dar aquele voto, né, isso muda todo o conceito. Então, quando eu decidi colocar meu nome à disposição na política, ciente de tudo. Eu sei de todos. Quando não se tem nada o que falar, se cria. Então, dentro disso, eu conversei muito com minha família. Minha família não queria, momento algum, que eu entrasse nisso, tá? Pessoas pensam que meu pai tem dedo nesse processo político. A mim, é zero. Pouco converso com meu pai sobre política, né? E o único pedido que ele me fez, filho, você entrando lá, tente fazer. Na época você era muito jovem,
17 anos, talvez você não tivesse a noção do que estava acontecendo, ou pelo menos a dimensão que aquilo teria. Olhando para trás, você consegue avaliar de que forma a cassação de seu pai? Gostaria de ter a idade que tenho hoje, a maturidade que tenho hoje. E meu pai está naquele momento. Se ele está naquele momento, eu com maturidade, eu tinha tentado ajudar ele a conversar com pessoas. Meu pai é um cara mais rude, sabe, Geré? É um cara um cara que eu tô falando, gente, é com muito carinho, sabe? Mas é uma pessoa que estudou pouco. A vida ensinou ele muito, muito. Poucos. Acho que aqui em sua equipe, na minha vida, na sua, não tem ninguém que trabalhou como meu pai. Meu pai foi um engraxate, cara. Então, assim, chegou no que chegou a ser prefeito de Ilhéus, né? Então, assim, dentro desse processo, eu vejo os erros e acertos que ele teve. E eu não paro para analisar só meu pai. Meu pai, eu pego a experiência dentro de casa, mas eu pego todos que passaram. E aí eu tento aprender, porque todo mundo tem seu lado bom e seu lado ruim, não é? Então, você tem que aprender com os erros para poder tentar errar em coisas novas. Você não pode permanecer com os mesmos erros. Eu acho que essa é a premissa que eu tento colocar na política. A gente, se tiver que errar, temos que errar com coisas novas. Não adianta a gente ficar permanecendo no mesmo erro. Acho que a vontade ele tinha, o desempenho ele tentou, fez uma equipe legal, até que no momento ele perdeu politicamente. Pô, meu pai foi caçado por atraso de 12º. É só pesquisar aí, como dizem hoje em dia. Dá um Google e vai pesquisar, não tem negócio. Aí a política pega aquilo, as pessoas que estão fora desvirtuam, que foi por cassação, por roubo, por um monte de coisa. Não, atraso de 12º simplesmente é só dar um Google e pesquisar. Mesmo sem ter ocupado até então um cargo político, você teve uma votação expressiva, quase 21 mil votos, né, nas últimas eleições. Você está preparado para talvez provar desses sabores e dissabores da vida pública? Na verdade, eu entendo que a preparação você tem que estar muito mais disposto, não é? E buscar pessoas, que é o meu forte, não é? Eu acho que a gente tem que ter uma diretriz muito tranquila e o querer fazer. Eu acho que Ilhéus precisa, principalmente hoje, de pessoas que tenham carinho, tenham dedicação, que parem de fazer falácias simplesmente, e de produzir falácias e queiram, de fato, arregaçar as mangas e trabalhar pelo povo de Ilhéus. É isso que eu mais sinto vontade de demonstrar, de me doar, de abdicar, inclusive, de momentos meus, da minha família, não é? Para estar me entregando nisso. E eu acredito, Geré, que com isso, essa geração nova que está predisposto a entrar no processo, eu acho que fazendo isso a gente vai conseguir mudar a realidade, dar uma cara nova na nossa cidade que a gente precisa. Eu faço uma pausa rapidinho no Conversa Franca e volto já já, conversando mais com Valderico Júnior. Não saia daí. Oferecimento TI TV. Tudo isso para você. E você mesmo, está curtindo a nossa programação? Que tal fazer parte dela? Anuncie o seu produto ou serviço durante o intervalo dos programas. Produzimos e exibimos seu comercial, alcançando milhares de pessoas. Entre em contato com o nosso setor comercial. TI e você, a parceria que dá certo. O Conversa Franca está de volta para conversar um pouquinho mais com o Valderico Júnior nessa primeira edição do nosso bate-papo aqui. Valderico, retomando ao assunto política, lhe soa confortável você imaginar que você, no momento, seja, hipoteticamente, o principal adversário do atual prefeito de Ilhéus? Digo, sei lá, adversário eu acho muito pesado, fica parecendo uma batalha. É que o povo entende que política é uma batalha, mas eu acho que são. Já vi casos, inclusive, de os políticos se degladiarem em público, sim, e tomarem os seus uísques em off. Acontece, não é? A gente já viu isso demais. Mas assim, eu entendo que a proposta de renovação do processo, que é o que todo mundo em Ilhéus fala que quer, é um processo que precisa passar por novos nomes. E quando a gente para olhar o cenário, a gente encontra as peças que sempre estiveram no jogo, né? E dentro disso eu me coloco à disposição, eu venho lutando pela melhoria do nosso município, mesmo fora de poder, Jeremias. Eu tenho buscado deputados, ações, buscar conhecimento, trazer, seja na forma privada, seja de qualquer outra forma, não é?
com algum processo que possa ser somatório para a nossa cidade. Me preocupa muito a gente enxergar a possibilidade agora, por exemplo, dos 500 anos de Ilhéus, nós estamos há 11 anos dele, e a gente não vê um planejamento para isso acontecer. E isso o município tem que encabeçar. Eu acho que a parte privada soma no processo, mas o município gestor, ele tem que ter o compromisso de fazer isso. E eu sempre digo que independente do prefeito que ali esteja, ou que estiver daqui para frente, o projeto tem que ser Ilhéus sempre. A gente tem que saber pensar o que a gente quer para o nosso município. Isso passa por nome, pode ser Jeremias, pode ser Valderico, pode ser qualquer outro. Mas a gente tem que pensar em Ilhéus. Não só grupos, entende? É nesse aspecto que eu tenho batalhado bastante. Para isso, tenho me colocado à disposição. Quando você fala em nomes, em grupo, em renovação, em mudança, e remete à questão de talvez em algum momento você querer dar continuidade, né, ou resgatar algumas peças, algumas figuras que caminhou com seu pai. Pensando em política de Valderico Júnior, você traria de alguma forma alguma dessas heranças, de alguns nomes que porventura caminharam com seu pai politicamente? Não pelo compromisso de ter caminhado ou não com meu pai, sabe? Eu falo de renovação, é de vontade de fazer diferente. Mas claro, tem várias pessoas que passaram, não só pelo governo do meu pai, mas em outros. Tem como somar pela cidade. O principal fator é as pessoas que querem fazer Ilhéus ser diferente, de fato, né? E que possam ser lideradas. Então, a partir dessa premissa, a gente consegue, de fato, montar um bom governo. Um governo político, mas um governo principalmente técnico, que queira fazer gestão. Ilhéus precisa de gestão, e é sobre isso que a gente vai pautar o nosso crescimento sempre. Então, não interfere se foi da ligação de meu pai, ou não foi, ou se de prefeito A, de prefeito B. Eu quero saber de pessoas que possam colaborar com o processo político e administrativo, principalmente para a cidade de Ilhéus. Me parece que é mais confortável a quem é oposição identificar com mais clareza os problemas, as mazelas que a população enfrenta. Partindo desse pressuposto, o que é que você pontuaria como principais deficiências da atual gestão? O que é que você pensa para resolver essas dificuldades que a população de Ilhéus enfrenta? É muito simples. É só quem está ouvindo a gente aí, vendo a gente, pensar um pouquinho. O que de bom a gestão municipal fez pelo município? Então, quando você me faz uma pergunta dessa, me abre possibilidade de falar de qualquer área da cidade. Tudo está precário. Né? Até semana passada, eu tenho estudado alguns relatórios da parte de saúde de Ilhéus que, ok, o governo do estado fez algumas ações aqui para a cidade, ok, mas o que o município fez? O que o gestor municipal teve o compromisso, o prefeito teve o compromisso de fazer e de juntar essa força do governo do estado e realizar na cidade? É muito fácil. Vamos falar de saúde, que é o setor dele. Né? Eu tenho ali um hospital de média e alta complexidade, que é o Costa do Cacau, que o governo do estado fez, ok, um excelente equipamento, mas que hoje está superlotado, porque a cidade de Ilhéus não tem a atenção básica de saúde. A gente não consegue dar atendimento básico de saúde à população de Ilhéus. Ele é prefeito e médico, sabe como lidar isso, o que tem que ser feito. E por que não faz? Porque não tem força de vontade, não quer fazer isso. Então, viver simplesmente como prefeito para usufruir do cargo não é o que me contempla. Eu quero sim poder fazer gestão e marcar, de fato, a mudança que Ilhéus precisa. Vamos tentar nos desprender de toda e qualquer variável que se utiliza no processo eleitoral, tais como as pesquisas do ponto de vista qualitativo, quantitativo, e vamos nos pautar apenas num detalhe importantíssimo que eu julgo que seja importante. A que você atribui os quase 20 mil votos que você obteve nas últimas eleições, sendo que você sequer ocupou um cargo público político em momento algum da sua trajetória? Processo de renovação, empreendedorismo. Eu sou um cara que acredito que se as pessoas têm empregos, trabalhos, possam produzir, ele vai comer melhor, ele vai viver melhor, vai dar mais educação aos seus filhos, vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor. E é sobre isso que eu sempre falo. Eu sou um defensor de novos empreendimentos, eu sou um defensor de não dá mais para fazer política simplesmente eu tenho que ter uma saúde legal, uma educação legal. Não, tem de gerar renda, gerar frutos para as famílias. As famílias têm que ter o seu potencial de compra. É uma cadeia de coisas. O comércio vai viver melhor, a indústria vai viver melhor, tudo vai contemplar. Então, em cima desse empreendedorismo, que isso foi na minha vida
como todo, a gente sempre teve experiência com empresas. Claro, é totalmente diferente a rede privada da rede pública. Ok, existem técnicas diferentes, mas o gerir pessoas, o controlar o contexto e fazer a coisa ser rentável, a premissa é a mesma. Então é sobre isso que a gente tem que discutir. É buscar exemplos. Eu não quero inventar roda, Jeremias. A minha proposta não é inventar rodas. Eu vejo quem entra prefeito, sai prefeito, não. O Jeremias fez, eu paro o que o Jeremias fez para começar novamente um processo. E não é esse. Se o Jeremias fez coisas boas, eu tenho que aprimorar aquilo. Mas eu não posso passar uma borracha naquilo que Jeremias plantou. Não, não é esse. Não é essa a premissa que eu entendo. A gente tem que buscar desenvolvimento constante. Então, é aprimorar os seus acertos, tirar o que eu entendo que é errado e fazer evoluir o processo para a cidade. E repito, o empreendedorismo, Ilhéus tem um grande potencial. Ilhéus tem o que as cidades maiores não têm, né? Que são história, meu amigo. Ilhéus tem história demais, quase 500 anos de história. Então, Jorge Amado ajudou a dar uma visibilidade mundial no processo. Novelas e novelas e seriados foram feitos no Ilhéus. Qual o produto que nós temos sobre isso? Me perdoa Porto Seguro, me perdoa Itacaré. São cidades que aproveitaram e sabem fazer o seu turismo. Vivem de turismo, inclusive. Mas que beleza natural que nós temos, exuberante aí. Nós temos aeroporto, nós temos porto, nós temos uma boa rodovia, o segundo maior litoral do país. Por que não usar isso a nosso favor, de fato, e gerar receita? Se Ilhéus for bem, se Ilhéus for bem cuidado, se Ilhéus gerir como tem que ser feito o processo político na cidade, para que a cidade evolua e viva, que o cidadão em Ilhéus tenha uma qualidade de vida muito melhor, ela vai ser melhor para os turistas virem aqui também. E aí sim, é uma cadeia de coisas. A gente busca experiências lá fora, a gente vê cenários que dão certo, que acontecem, trazem a receita, o quanto que o turismo pode ser preponderante na nossa cidade, mas Ilhéus ainda tem potencial das indústrias. Ilhéus já foi o grande polo de informática. Nós temos aqui um polo que está abandonado, cara. É só você ir lá. Então, assim, olha o potencial. O comércio pode ser muito mais forte quando roda dinheiro, e sem falar na parte agrícola. Né? Ilhéus é um dos maiores distritos aí, tem a maior quantidade de distritos que nós temos aí, abandonados, não tem nenhuma estrada para poder chegar direito. Então, assim, você quer rio, você quer lagoa, você quer praia, que é o segundo maior litoral do país, Mata Atlântica, você tem tudo, cara. Então, precisa de um gestor que tenha carinho, tenha atenção e queira realmente fazer o diferencial, queira sentar na mesa e falar, não, eu preciso resolver o problema. Então, Júnior, você vai conseguir fazer tudo? Não. Mas eu quero ser o cara que começou. Se eu puder fazer 1%, eu quero fazer 1% por dia. Se eu puder fazer 10, 20, 50 ou 100%, que bom, que assim seja. Agora tem que ter força de vontade, querer, ter coragem de ir para cima, e é isso. Eu sou isso. Eu sou totalmente dinâmico, totalmente amo o esporte, então acho que é um vetor de desenvolvimento social, mas também tem que valorizar os atletas profissionais. E tem atleta no ranking do Brasil que não é valorizado. O cara tem inscrição para fazer de um campeonato qualificatório, inclusive para as Olimpíadas, o cara não consegue fazer uma inscrição porque não tem fundos para isso. É uma série de coisas. Aí eu faço a pergunta para você: qual o setor da cidade de Ilhéus que vai bem? Qual é o que lhe agrada? É essa a pergunta que o William tem que fazer, entendeu? Você traz algumas informações bastante relevantes, toda a ordem, de ordem industrial, política, comercial, infraestrutura. Ilhéus tem equipamentos importantes que nenhuma outra cidade, ou pelo menos algumas cidades brasileiras, não tem. Nós temos aeroporto, a gente tem o porto, enfim, que em dados momentos torna-se obsoleto no decorrer do ano. A pergunta que lhe faço como é que você recebe o fato de Ilhéus ter essa infraestrutura de grandes centros, mas que tem hábitos bastante, eu diria, provincianos? Veja que circula nas rodas da política local de que você não tem um grupo coeso, um grupo de militância para caminhar com você. Como é que você recebe isso? Ilhéus tem todo o potencial do mundo. Se eu tiver que participar do mesmo jogo, dos mesmos jogos que a política da nossa cidade sempre desenvolveu, eu vou ser mais do mesmo. A gente está aqui para quebrar paradigmas. Ilhéus precisa de algo diferente. Então a gente conversa com muitas pessoas, dialoga com muitas pessoas, inclusive com pessoas que não estarão com a gente em determinado momento, mas que sim tem algo para somar, nem que seja num discurso. Não quer dizer que eu esteja conversando contigo que eu tenho que ser pacífico às suas demandas. Não. Eu acho que a gente vai trocando informações e eu vou construindo, você vai construindo, e a gente possa pensar. Eu converso com qualquer um que queira pensar em Ilhéus, não é? Então, dentro desse processo, eu estou totalmente tranquilo
as pessoas que estão somando no processo, eu vejo com muita naturalidade e principalmente com um desejo de mudança da cidade. Não é simplesmente de mudança de pessoas que estejam em cargo A ou B, é mudar o projeto Ilhéus. O meu sonho, Jeremias, é que Ilhéus tenha um projeto por Ilhéus, que independente do político que ali esteja, as coisas aconteçam no nosso município. E eu já vi isso acontecer em outras cidades. Então, o patamar principal nosso, a visão principal, o horizonte que nós temos que ter era Ilhéus. A partir do momento que nós não pensarmos assim, nós estaremos pensando simplesmente em nos contemplar, e não é isso que eu penso para a política, e não é isso que eu desejo para a nossa cidade. Perceba, senhores, que, como eu disse, é um assunto complexo, que divide opiniões também, que é falar sobre política. Ele, tão jovem, com seus 36 anos, nos traz aqui uma série de embasamentos, uma série de dados importantes que podem refletir no próximo pleito, inclusive. O que é que se espera para Ilhéus nos próximos anos? Eu imagino um Ilhéus eficiente, um Ilhéus que seja bom para quem mora na cidade. A partir disso, a gente vai conseguir contemplar tudo. O que mais te incomoda na cidade hoje? O potencial que nós temos para tudo, e de fato não temos nada. A gente fica à mercê, por exemplo, de uma alta na cidade de veraneio, que muitas pessoas que vêm para Ilhéus, até suas compras de supermercado fazem nas suas cidades. Trazem tudo, entende? A gente tem um potencial gigantesco. Até frio Ilhéus está tendo agora, imagine. Nunca imaginei que pudesse passar frio e colocar casaco de frio na cidade de Ilhéus. Ilhéus eu peguei temperatura de 18 graus amanhecendo no dia, 5 da manhã. Entende? Então, assim, potencial de esporte que nós temos potencial turístico, industrial, agricultura, comercial. Então, peraí, alguém tem que parar, ter a responsabilidade de falar, não, eu irei tratar esse assunto. E tratar assunto por assunto. Vamos agora amenizar o nosso papo, porque a política, de fato, deixa a gente assim um pouco, né? É um desejo. É um desejo, né? De colocar para fora. Mas eu não falo política de nome, sabe, cara? Não é o meu desejo, eu tenho que ser prefeito. Não é por vaidade. Não. É por um projeto. Se alguém, nas eleições de 2024, contemplar um projeto bacana e tiver uma sustentabilidade para ganhar uma eleição e eu puder acreditar no projeto, eu sou o primeiro a apoiar. A gente conversa sobre isso com vários grupos em Ilhéus hoje. Não é eu tenho que ser, não é esse o processo. Eu quero que apresente viabilidades, um bom projeto, um pensamento a médio e longo prazo para a cidade. Esse é o contexto. E só uma coisa, eu sou tranquilo para conversar sobre política. As pessoas às vezes levam muito com o emocional, não é? E quando a gente sabe o que a gente quer, eu fico na tranquilidade. Por isso que eu sempre falo em qualquer lugar que aqui faço. Inclusive falei com o Jeremias hoje. Falei, Jeremias, pauta é a que você quiser. Pergunte o que você quiser. Porque eu estou tranquilo nessa relação. Politicamente, você é vaidoso? Todo mundo tem sua vaidade. Todo mundo tem sua vaidade. Eu sou um cara que as pessoas, talvez por entender uma condição social, ele nasceu em berço de ouro, me colocam em uma posição que não é de fato. Agora, quem me conhece sabe. Eu tive oportunidades que talvez outras pessoas não tenham. Reconheço. Ok. E não há demérito algum nisso. Caramba, mas isso aí foi a vida que me fez assim. Eu nasci numa família que tinha uma condição. Minhas irmãs, na mesma família, andou na bolé de caminhão com meu pai dirigindo. Ok? A vida foi fazendo isso. Eu nasci privilegiado. Ok. Agora, isso é um fardo? Não. Eu usei isso como experiência para avançar, evoluir e saber lidar com quem não tem nada, que precisa de ajuda, e uma pessoa dona de banco. Ok. Somos pessoas iguais, vamos tratar assunto com igualdade. É assim que sou. Empresário, político, joga futebol nos intervalos quando dá, né, Valderico? Sempre. Como é que é essa coisa de casa, o Tino com as filhas? É pai de Gabriela e Paulinha. Como é que é a rotina com elas? Decidi na minha vida que ao máximo eu vou aproveitar, passa muito rápido. Então, ao máximo eu vou aproveitar o dia a dia com minhas filhas. E eu faço questão, por exemplo, todas as vezes que estou em Ilhéus, de levar minhas filhas ao colégio. Talvez buscar eu não consiga, mas levar eu coloquei como meta de vida. E a minha vida profissional, ela é posterior à escola de minhas filhas. Eu tenho essa ligação muito forte na minha casa das 7 mulheres, né? Mãe, esposa, 3 irmãs e 2 filhas. São 7 mulheres na minha vida, de fato. Então, assim, aí depois eu vou para treino. Mudei minha vida, inclusive, por saúde. Você é um novo Valderico, né? Eu cheguei a 108 quilos, né? Eu 108 quilos,
cara novo. Você imaginar, tem 4 anos que eu mudei de vida, né? E busquei recursos para que a gente pudesse evoluir e ter saúde. Aí foi que eu conheci a atividade física assíduo. Então eu deixo minhas filhas, vou para academia e posterior isso eu começo os meus negócios. Aí também começo e não tenho hora para acabar. Essa senhora aqui, o que é que ela representa para você? Tudo. Aí é minha mãe, é meu braço direito, meu braço esquerdo, meu coração. Uma pessoa que acho que fica redundante a gente falar, porque vida é tudo. Então, minha mãe é minha vida. Mulher que sempre fez tudo por mim. Minhas irmãs casaram muito novas, então eu fiquei em casa muito tempo sozinho, eu e ela. Meu pai trabalhava muito, então os momentos de casa, de fato, eu e ela. Então, nós temos uma cumplicidade gigantesca. E quem sabe, quem conhece a minha família sabe do que eu estou falando. Tanto eu paro tudo por ela e ela para tudo por mim. É bem bacana. É mais do que simplesmente o amor de pai e mãe que eu vejo, sabe? Eu e minha mãe é diferente. É o alicerce, né? Mas é diferente. É acima da média. Seu pai dispensa comentários qual o tamanho da relação, a dimensão dessa relação com ele, né? Meu pai é um cara que eu, assim, bato palmas pelo que passou na vida, pelo que, sabe? Mesmo entendendo quem é Valderico, porque não é um cara fácil de trato, porque nunca teve. Meu pai perdeu o pai muito cedo, meu pai passou muitas necessidades na vida e é uma grande referência nos pontos positivos e também nos negativos, né? Eu tento fazer da minha vida aquilo que eu vi que foi uma falha dele para com a gente, eu tento fazer diferente com minhas filhas, mas entendo que ele também não teve lá atrás essa base para poder ser diferente, entende? Então, tudo que ele pôde fazer pela família, ele faz até hoje, da maneira dele, mas a gente tem que ter entendimento para levar isso à frente. A nossa conversa, ela não poderia ser diferente que não fosse franca. Acho que dá muito título ao título do nosso programa, né? E eu reservei aqui um momento, senhores, você que está nos acompanhando aqui no Conversa Franca, nessa primeira edição, uma imagem que talvez eu vou afirmar aqui, mas talvez Valderico chore. A imagem de um cara que para você represente alguma coisa especial na sua trajetória. Gilberto, ele esteve na família desde você no ventre, salvo engano. E Gilberto, você perdeu o Gilberto para a Covid-19. É isso. Quando fala em Gilberto? É isso, Gilberto, para quem não sabe, cara que me viu na barriga da minha mãe, de fato, é um cara que em muitos momentos fazia o trabalho de pai. Se eu queria ir numa praia, era quem me acompanhava. Se eu queria ir na feira, era quem me acompanhava. Se eu inventava de ter cachorro, era quem ajudava. É um cara que vivia todos os dias a minha vida. Por muitos momentos deixou de viver a dele. Quando eu fui morar no Rio de Janeiro para estudar, eu me sentia muito sozinho no Rio. E ele tinha acabado de ter um filho, né? E eu falei, pô, Gilberto, eu tô mal, velho, sozinho pra caramba. Ele me chamava de galã. De galã. Mas galã, esse problema não temos, não. Eu vou com você. Ele largou a família dele, cara, a vivenciar comigo no Rio de Janeiro, entendeu? Sim. Era meu chaveirinho. As lembranças são reais ainda. Reais, total. É um assunto realmente muito delicado. Eu, só pra você ter ideia, amo minha família, mas amo o Gilberto tanto quanto. O Gilberto foi... É o baba, é o marrudo, é ignorante até onde não pode mais. Mas era sem dolo, era sem maldade, né? O jeito dele. Era o jeito dele, né? Então, assim, na hora que tinha que ser bruto, era. Quando você queria que não fosse, era bruto também novamente. Você bem sabe do que eu estou dizendo. Altas experiências. Experiências com ele. Então, assim, Gilberto era caso de amor e ódio com muitas pessoas. Mas eu sei que era um cara que doava a vida. E doou, né? Eu tentei de qualquer jeito, de tudo que é jeito. Eu tive que ligar para Gilberto. A última ligação que eu fiz com o Gilberto foi dando esporro nele. Rapaz, larga de ser ignorante, vai para o hospital, rapaz, você tá passando mal. Que isso? Ele, 3 dias já sofrendo dentro de casa e não queria ir para o hospital. E aí aconteceu de ser entubado e realmente... A conversa tá boa, né? Mas o nosso tempo
pede que a gente avance e conclua esse nosso bate-papo. Eu quero também dizer da minha alegria, que os senhores não sabem, mas vou revelar aqui agora. Eu fui o primeiro pseudo-padre que celebrei o casamento entre Valderico Júnior e a queridíssima Thaís Paula. Foi um evento, né, uma dessas casas de festas, e nós brincávamos na transmissão do rádio, e aí eu celebrei em aspas, um falso casamento ali, que logo depois veio o matrimônio em Salvador. Exatamente, eu tenho 16 anos com ela, né, assim, a gente vem um aprendizado muito bacana, casamos muito novos para minha geração. Bom, eu já tenho 36, mas já tenho uma filha de 7, outra de 4. Como todos os relacionamentos, altos e baixos, né, a gente transita também, né, nós temos as qualidades e os defeitos que cada um tem, mas sempre aprendendo, sempre querendo acertar, e esse que é o intuito maior. Rodrigo, muito obrigado. Tá? Foi um bate-papo bastante precioso, rico pra gente, nessa estreia do nosso primeiro Conversa Franca, e pronto, já lhe adianto que foi para nós motivo de muita alegria tê-lo conosco nesse nosso primeiro episódio, tá bom? Geré, torço muito para que tudo dê certo na sua vida. Você é um cara que a gente tem os nossos apreços e a gente sabe das qualidades de cada um, não é? Que bom que a gente tem agora uma televisão desse porte, desse nível de qualidade, parabenizando a toda a equipe técnica que aqui está. Já tive alguns eventos com vocês e vi o intuito realmente, né, de vocês, e que bom, a gente fica feliz de ver empresas, pessoas acreditando, né? Porque você quer acreditar em pessoas, né? E buscar sempre uma referência muito boa. Então, assim, sinta-se realmente em casa. Por isso que quando você me propôs fazer essa entrevista, eu falei, fique à vontade, eu recebo em minha casa e a gente consegue fazer. Eu não faço muita coisa na minha casa, de fato, só muito mais com minha família, com meus amigos, mas assim, eu queria esse intuito. E você me deu o privilégio de estar aqui no primeiro programa. Então, quero agradecer a vocês, a todo mundo aí, dizer que estou sempre às ordens, estarei aqui. Qualquer dúvida é só gritar, qualquer coisa é só falar. Estou à disposição. Qualquer coisa que precisar, irmão, conte comigo, conte com seu amigo, e boa sorte nesse trabalho seu aí. Pessoal, e assim a gente finaliza a nossa primeira edição do Conversa Franca. Fique ligado com a gente e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.